entrelaçam, sem pressa e com profundidade. Olá, estamos aqui mais uma vez para trazer um bate-papo muito bacana com Larissa Machado, sem muitas delongas, orientadora parental, diretora escolar, psicanalista e, acima de tudo, minha grande amiga. Tudo bom, Larissa? Prazer imenso estar aqui com você, Dali. Falar com você sempre é um imenso prazer. A gente tem trocas muito profundas e compartilhar agora com outras pessoas o que a gente pensa, o que a gente faz na vida é uma grande honra. Qual foi o ponto de partida, né? A gente estava assistindo primeiro a série Adolescência, né? Que chamou muita atenção, né? Todo mundo comentou nas redes, trouxe várias discussões sobre como é fácil, né? Como é sempre arriscado a gente perder a mão de conexão com o filho, né? Outro filme que eu assisti ontem, tá aqui fresquinho na cabeça, foi Uma Família Normal, um filme coreano, deixo aqui a dica também, que traz essa reflexão de, nossa, como é de grande responsabilidade a gente ter um filho e a gente perder a conexão com ele. Como é que é hoje, Lari? É fácil hoje a gente educar filhos ou sempre vai ser um grande desafio ou é cada vez o desafio maior? Eu, como orientadora parental, e esse tipo de profissional surge no mercado nos últimos 10 anos, justamente para atender uma demanda de pais muito despreparados para lidar com uma nova adolescência. Quando você traz a série Adolescência, que é uma série que já passou um tempo, foi bastante discutida como você trouxe, a gente fica muito tocada com essa série, né? E outros filmes que trabalham também com essa temática, mas essa série especificamente traz esse alerta justamente por esse tema, que é a desconexão entre pais e filhos numa fase da adolescência, que é uma fase fundamental, onde os pais precisam ser porto seguro, precisam estar no lugar de autoridade, sem ser amigos, mas representar para esse adolescente uma referência. E aí tá difícil se construir isso diante de tantas outras referências, né? De rede social, de youtubers, né? De pessoas que estão aí fazendo sucesso e popularidade e muitas vezes não representam valores morais. Então, como a gente tentar fazer com que esses filhos vão para o mundo, porque a adolescência tem isso mesmo, de sair do ninho e explorar outras referências e negar essas primeiras instâncias, né? Paterna e materna, a gente nunca sabe de nada, a gente está fora de tudo, a gente é o motivo de mico. Isso todo mundo que tem filho adolescente sabe do que eu estou falando. Mas esse afastamento é importante, mas também é importante que eles tenham muito claro uma coluna vertebral desses valores que eles possam depois voltar para si ou até ter o que questionar. O problema, né, é quando esses pais estão tão vazios de sentido nessa conexão que os meninos ficam perdidos. Uma coisa é você se opor a algo que existe. Outra coisa é você não tem o que se opor, porque aquilo que existia não é tão substancial, não é tão consistente. Então, aí que se está, né, o grande perigo. E que a série traz isso muito bem, né? De como, assim, é muito fácil, ou seja, muito fácil, né? É mais fácil essa conexão na infância, né? Que as crianças idolatram o pai e a mãe, né? Tem aquele amor platônico, né? A gente pensa na questão do Édipo, que Freud traz. São os heróis. Os heróis, as princesas. Esse apaixonamento que a criança tem e que é necessário para se constituir como sujeito. Mas depois isso aí, né, vai caindo por terra e esse pai e essa mãe se destitui de lugar, né, de saber, e eles são questionados. Então, a grande dica é conseguir ir até o mundo do adolescente. Se esforçar para se interessar pelos conteúdos que eles gostam. Mesmo que a gente não tenha afinidade, mas é o mundo deles. Então, que tipo de série, que tipo de música. A gente não pode criticar ou se opor se a gente não conseguir ir até lá. Né? Porque eu só posso trazer eles para o mundo, abrir um diálogo, você conseguir também ir até eles. Às vezes a gente acha que, assim, a gente bota aquela receitinha, assim, de tentar acessar os filhos, né? E vai lá, puxa uma conversa. Só que às vezes a gente não tá sabendo qual a forma mais correta de realmente se conectar, né? E a gente vê muito isso nos filmes e séries, e meu papel aqui é trazer sempre como o audiovisual e o cinema usa as técnicas, né, cinematográficas e tal, para poder contar as histórias. E a gente vê muito uma cena muito clichê em muitos filmes, assim, os pais lá puxando conversa com os filhos
E os filhos, ok, tipo assim, tá bom, pai, é isso, tá. Mas, na verdade, a gente não tá sabendo quais são os reais problemas e o que tá passando na cabeça do filho. Eu que atendo, né, como orientadora parental, tem vários pais que chegam desesperados por essa desconexão e às vezes os filhos têm 18 anos, 20 anos, e aí não tem mais jeito, já perdi. Não. Tem jeito até com 40, até com 50. Que caminho é esse que você traz que é muito importante, né? Porque esse abismo muitas vezes acontece entre pais e filhos e isso é muito angustiante para os pais e também é muito angustiante para os filhos. Eu também que escuto muito adolescente, o maior desejo dos filhos é que essa relação exista, mas que exista enxergando quem eles são e não quem os pais gostariam que eles fossem. Então isso tem uma distância, um cuidado muito grande. Como é que a gente se aproxima? Primeiro mostrando nossa vulnerabilidade. A gente também, a gente não é super-herói. Então, poder falar mesmo pro filho, me incomoda quando eu tô perguntando a você as coisas e você fica, tá bom, é chato. Por que que você tá assim? Quando você leva uma coisa realmente verdadeira, né, que não é o julgamento, que não é você ficar assim, só me responde, isso aqui é só seu pai, quero me aproximar de você, você não permite. Isso não é um canal com ninguém. Você não fala assim com funcionário, você não fala assim com parceiro seu, você não fala assim. E se autoriza a falar assim com o filho, e isso não conecta, só afasta. Então, tá sentindo esse abismo? Fala disso com o filho. Fala o quanto que você se incomoda com isso, o quanto que isso lhe deixa triste. A gente fala muito da técnica de linguagem, que é mensagem eu. Em vez de você estar distante, você não me responde. Fala, eu me sinto muito mal como pai e não consegui saber do que acontece na sua vida. Eu fico muito triste, eu me sinto frustrado. Onde é que eu falhei? Então, devolve para você, fala, porque quando você fala, eu tô me sentindo assim, o outro não precisa se defender. O outro vai tentar ter empatia ali, porque você está mostrando a sua vulnerabilidade. Lembrar que nós somos os exemplos, né? Nós somos as referências e a gente precisa realmente passar aquilo que a gente quer construir de valores nos filhos. Então, mostrar as fraquezas também, Sim. Ser bem aberto, verdadeiro e sincero, para que, se a gente quer verdade, a gente tem que ser verdadeiro. A gente pensa que não, mas os filhos estão percebendo e vivenciando tudo aquilo e estão absorvendo. Então, é muito delicado. E aí tem a questão, qual o papel da escola nesse educar, né? Eu vejo que muitos pais acham que a escola tem que ser responsável por tudo, mas começa em casa. Sim. E se estende na escola. Mas qual é o verdadeiro papel da escola? Como é que a escola intervém em uma educação de valores que deveria começar em casa? A escola é um espaço social, né? Um espaço onde é uma representação da sociedade. E as crianças adolescentes aprendendo a lidar com o outro, a colocar os seus limites, a se posicionar, a respeitar o outro. Então, é também uma tarefa, uma responsabilidade da escola. E muitas vezes, de fato, a escola é um celeiro, porque cada criança chega trazendo os valores da sua família. E está tudo ali misturado na escola. E isso é a vida, né? Isso é a sociedade. Então, um desafio grande é abrir espaço para o diálogo. Abrir espaço para trabalhar essa temática de maneira clara, explícita, como objetivo curricular. E não só quando acontece um problema, assim, trabalhar preventivamente. Então, esse espaço de diálogo, de escuta, é fundamental em qualquer espaço social, principalmente na escola, que é um espaço formativo. E aí trazer essas questões, né, do bullying, para plantar a sementinha da empatia, de como que eles podem ir reconhecendo o que é que levou o outro a fazer aquilo. Então, muitas vezes, eu bati porque eu pedi a bola várias vezes e ele não passou para mim. Mas você é ruim no futebol. Mas eu tô jogando. Então, como você pode ajudar ele a ser menos ruim? Não passando a bola ou é ser articulando para treinar ele, para chegar o momento... Aí você vai construindo junto com eles uma possibilidade de mudança. E não dizer se está errado, suspensão, castigo. Não é que a gente não precisa usar em alguns momentos da força da lei. Porque também isso é importante, né? A gente já conversou, fez diálogos, intercedeu, fez roda de conversa, pensou junto, e tem crianças e adolescentes que ainda assim continuam, né, infringindo a regra, a norma. Então, você vai usar de uma instância mais autoritária, né, mais arbitrária. Mas isso é a última instância. Então, esse espaço formativo de pensar sobre as situações, problemas, de poder ouvir o outro, de poder se colocar também na sua versão, pensar junto em reparação para os danos causados, em pensar em situações futuras, se isso acontecer, como é que eu vou agir, porque já pensei agora junto com meu pai. Tudo isso é conteúdo pedagógico, né, que a escola precisa trazer. E a escola, apesar disso, ou para além das famílias, ela tem essa tarefa. Então, tem famílias que vão criticar. Não, cara, que meu filho, se ele chegar apanhado, ele vai apanhar em casa. Ok, mas aqui a gente vai agir assim. Aqui é um espaço escolar, a gente não defende a agressividade como uma forma de
solução de problema. Se você dá essa orientação, beleza, mas aqui ele vai ter uma consequência, aqui ele vai fazer isso. E a gente vai se posicionando também de maneira coerente, porque a gente está baseado em valores morais. Quando você tem coerência, uma argumentação consistente, você convence o outro também, né? Então, nosso trabalho também hoje tem sido trabalhar com essas famílias, né? Fazer a família pensar, trazer a família para dentro da escola, né? Fazer um trabalho de reflexão para muni-los, porque no fundo eles também querem ajudar, né? Então tá todo mundo muito perdido e a gente fica com uma responsabilidade muito grande enquanto escola, né? Eu ia te perguntar se ainda acontece muito casos de bullying na escola. Muito. E em termos psicanalíticos, assim, o que faz uma criança a provocar o bullying, né? A incentivar o bullying, né? Porque Sim. a gente sabe da vulnerabilidade de todos, então é muito fácil achar um alvo ali, mas o que é o estopim em termos de psicanálise, né? Para poder fazer com que a criança faça o bullying em outra. Existem estudos de desenvolvimento moral, né, que aprofundam muito os estilos de personalidade dos algozes, ou seja, aqueles que provocam bullying. Então, vários estudos da Unicamp, da USP, né, na Universidade da Espanha, que trabalha com essa parte de desenvolvimento moral, eles trazem que as pessoas que são os alunos, né, os adolescentes e crianças que são os algozes, porque o bullying envolve alguns papéis, né? O algoz, que é esse que provoca, né, que tem um gozo em ver o outro sofrer. Tem a vítima, que é o alvo, né, do desrespeito, da ameaça, da agressividade física ou verbal. E tem a plateia, que é aquele que, né, aqueles que assistem e que podem se posicionar de maneiras diferentes. Então, o algoz, geralmente, ele tem personalidade com muita autoestima baixa. São pessoas que têm uma vulnerabilidade grande, psíquica. E aí, eles, para se sentirem grandes, eles precisam diminuir o outro, ameaçar o outro. Para se defender, ataca já. Para se defender, ataca. E para ser popular, assim, né? Para se sentir estar no lugar, mas há uma inversão de valores muito grande. Porque o valor aí dessas pessoas, você vê que como a gente falou no início, dessa escala de valor, não está calcado no valor moral. Está calcado no valor da popularidade, do ser admirável por coisas até que não são corretas. Então, de fato, a gente vê que tem uma inversão de valores. Então, eles se sentem representados, se sentem valorizados quando eles cometem atos infracionais. Quando eles são, vou usar a palavra, porretões, quando eles são os retadões, né? Quando eles encontram a plateia que botam ele no lugar de destaque porque eles são os maldosos. Então, uma pessoa que tem uma característica de personalidade muito frágil, né, e que se engrandece por isso, são pessoas que têm questões mesmo muito sérias de inversão de valores. E a plateia, que é muito importante, sua escola precisa estar muito atenta. A plateia, a gente tem que trabalhar para que a plateia não cole no algoz, defenda a vítima. A gente trabalha muito isso na escola. Tem a plateia que é passiva, que assiste e não faz nada. Tem a plateia que fortalece o algoz, que é aquele que, né, não faz, mas fica ali, né, fortalecendo e bota esse algoz no lugar de destaque. E tem a plateia que defende a vítima, né, que está do lado de quem está certo, de quem está correto. E o trabalho aí da escola é justamente pensar nessa plateia que defende a vítima, porque o bullying não acontece na frente de autoridade. Nunca. Quantos casos desse, pessoas não tratadas que levam isso para a vida adulta? E a gente vê tanto isso, né? No ambiente de trabalho, né? Em termos de mercado mesmo, na vida profissional já adulta, a gente vê como isso é danoso. E será que isso vira um ciclo, né? Então, pais que foram algozes de bullying na infância, como é que eles estão lidando com a educação dos seus filhos? A gente vê muito também estudos que mostram que muitas vítimas viram algozes em outro ambiente. Uhum. Alvo de bullying, eles acabam, né, fazendo uma vingança, né? Aquilo vai adoecendo tanto, né? Corrompe tanto, traumatiza tanto, que vira uma necessidade de sobrevivência e agredir também o outro, né? Como uma forma de reação. Tem uns que sucumbem, como você falou, e levam isso para a vida inteira, né? Sofrem nos espaços profissionais, porque é um trauma mesmo. E muitos outros vão reagir a isso de maneira também agressiva, né? Hilário, eu queria tirar uma dúvida. É possível, que isso também já passou pela minha cabeça, né? É possível a gente ser amigo dos filhos? Essa conexão que a gente tenta, né? Como é que a gente lida com autoridade, permissividade, nesse desenrolar dessas questões familiares? Maravilhosa essa pergunta, Naline.
Isso é uma linha muito tênue, a gente vê muito acontecendo hoje, esses pais, que a gente até fala, teoricamente, pais helicópteros. São pais que circulam em torno dessa vida do filho o tempo inteiro, né? Tem uma super assistência, estão atentos a tudo, estão presentes em todos os momentos, tem uma hiperconexão, mas não conseguem ser referência de autoridade. E a gente discute muito isso, o que é ser uma autoridade, né? Você precisa estar fazendo parte do universo, como a gente falou, ir até o mundo dos seus filhos, conhecer o que eles gostam, do que eles se interessam. Mas, ao mesmo tempo, você não vai concordar com tudo. Porque você não é amigo. Você está no lugar de adulto, de referência e de pai. A posição do limite precisa acontecer. Mesmo sendo um limite respeitoso, conectado. Então, bebida, por exemplo. Né? Pegar o carro antes da idade. São limites que não podem ser transponíveis. E aí o pai e a mãe, por mais que entenda e se conecte com esse filho, é tarefa e responsabilidade dele colocar esse limite. E vai desagradar, e vai frustrar muitas vezes. Mas o papel dele não é ser amigo. É ser pai e mãe, ou seja, é ser autoridade. Que existe uma diferença grande entre autoridade e autoritarismo. O autoritarismo é aquela posição de poder. Cala a boca, eu sou seu pai. Acabou. Não porque não. Que a gente ouviu muito isso, a gente está todo mundo vivo aqui, né? Mas enfim, não porque não. A gente defende hoje a ideia não porque tem um argumento. Você vai explicar o argumento. Mas pode ser que ele não entenda. Ok, já expliquei, mas a resposta é não. Eu tive a consideração de te falar por que eu estou dizendo não, porque eu estou protegendo, porque eu estou lhe poupando, porque eu não apoio, porque tem uma instância maior que rege essa norma. Então, eu gasto um tempo de consideração para explicar a esse filho por que esse não está sendo colocado. Mas, ainda assim, ele pode não entender. E ok, mas você não vai. Mas você não vai ter isso. Então, isso é autoridade, né? Você respeitar o outro, mas se posicionar no lugar de adulto, que não é igual ao lugar de um par, de um amigo, de um colega. Então, isso é muito importante, porque entra o quê? A distância do limite. E que hoje está se perdendo muito. Nós somos filhos, nossa geração, filhos de pais autoritários. E aí a gente não quer repetir isso, porque tinha esse afastamento, né? Muito grande, a gente não tinha conexão, né? De maneira geral, né? Eu até tinha muita conexão, né? Com meus pais, mas de maneira geral não era uma relação aí, né? Próxima, os pais eram distantes e tinha essa lei muito clara. E a gente hoje paga terapia para lidar com isso, né? Mas a gente está vendo uma inversão total de valores aí, que são os pais querendo ser amigos e uma total permissividade. Permissível demais. E a permissividade desprotege, né? Todo mundo precisa ter borda, contorno para estar no mundo, né? Limites, direcionamento. Então, quando eu posso tudo, eu fico muito vulnerável, porque a vida não me permite tudo. E quem está no lugar de botar esses limites não está fazendo isso. Então, a autoridade, ela é reconhecida, ela nasce, uma liderança. Existe a diferença que eu digo assim, autoritarismo e autoridade. O chefe e o líder, né? No mundo empresarial. O chefe é aquele que você tem que engolir, o chefe mandou, eu vou ter que cumprir, porque eu estou aqui, sou funcionário. E o líder, você vai atrás, você se inspira. Você quer corresponder porque você admira, porque é a pessoa coerente, porque chega junto de você, porque ele ajuda, mas também, né, impõe algumas regras. Então, é muito esse paralelo. Assim, a gente precisa ser líder dos nossos filhos, né? Sabendo ir até o mundo deles, mas também sabendo o nosso papel. Deixando claro o que é que eles podem, o que eles não podem, porque nós somos a referência, o porto seguro. Vou aproveitar esse gancho da família, né? Da conexão e trazer algumas dicas de filmes para quem quiser aprofundar mais essa discussão, esses temas. E que isso sirva de insights para que a gente seja pais inspiradores e não autoritários, nem permissivos demais. Então, alguns filmes aqui que eu tinha pensado foi As Virgens Suicidas, de Sofia Coppola, e trata muito a questão feminina, né, da adolescência, com criações muito rígidas, né, que são as consequências disso. Tem um filme sobre paternidade tóxica, que é a Custódia, é um filme francês. Tem um filme chamado Força Maior, que é um filme muito interessante, que traz... eu não posso dar muito spoiler aqui, mas é uma família que vai passar férias nos Alpes suíços e acontece uma avalanche num café da manhã e instintivamente, né, estava a família com o pai, a mãe e 2 filhos e, de repente, quando a avalanche acontece, o primeiro instinto da mãe foi agarrar os filhos e proteger e o pai saiu correndo. Então, os primeiros minutos do filme é esse, a gente fica assim, hã?
como assim? E aí aquilo desencadeia uma crise silenciosa e que a família não consegue conversar a respeito. E os pais achando que os filhos não estão percebendo. Então, é uma dor muito silenciosa. E é exatamente essa falta de conexão que a gente conversou aqui. Outro filme muito interessante é... Eu posso fazer uma pausa, que eu acho que esse seu trecho aí, né? Esse corte aí, muito importante para a gente pensar um pouco na questão da linguagem, né? Françoise Doutor, que é uma psicanalista francesa, ela tem um livro que fala tudo a linguagem. E você traz um problema que uma família vivenciou, um problema muito grave, né? E isso a gente pensa em instintos, né? Enfim, na parte biológica, aí tem essas discussões enormes, né? Que se estabelece hoje. Mas pensando na questão do desdobramento disso, depois, nessa família, faltou conversa sobre isso. Como a gente falou no início da nossa conversa aqui, palavra, verdade, vulnerabilidade, né? Talvez, assim, se eles conseguissem trazer isso para a mesa e cada um colocar como sentiu, por que o pai agiu assim, o que é que veio na cabeça, e os filhos falaram da dor, e essa mulher poder se sentir desamparada. Então, tudo é linguagem. Quando a gente consegue, a psicanálise defende isso, né? O que é mais rico, assim, a gente muitas vezes não dá conta. As pessoas não dão conta, mas se a gente soubesse o quanto que a linguagem, quando ela é posta com cuidado adequado, né, para cada faixa etária, uma criança pequena, você tem que tratar as coisas mais duras que sejam, né, uma morte, uma perda, uma mudança, aí já, vamos enganar, ele não está entendendo, ele não está ouvindo. Eles estão ouvindo tudo, entendem tudo, dentro da condição etária de cada um. Mas tudo é linguagem, então poder falar para o outro, né, dizer o que aconteceu, poder expressar como se sentiu, nessa dinâmica familiar, isso é muito potente. Isso conecta. Então, o que você traz desse filme, o abismo se estabeleceu pela falta de palavra. Outro filme também que eu ia trazer Precisamos Falar sobre Kevin, que é um filme muito desconcertante e traz a questão da maternidade. O filme é muito denso, muito intenso, e eu tenho muito receio, assim, porque fica muito tudo da culpa da mãe, né? Hoje a psicologia está discutindo muito isso, mas é um filme que traz muito essa dificuldade dessa mãe se aliar, se conectar com esse bebê. E a gente não sabe, né, aquela história do ovo e da galinha, que veio primeiro. Mas existem cenas muito difíceis de assistir. Não sei se você lembra. Conta uma aí que marcou você. Teve uma, assim, que pra mim foi... Me faltava ar pra assistir, assim. E foi a cena que ela tá com o bebê no carrinho. E o choro do bebê incomoda tanto ela. Tanto. Que é menos irritante o barulho da britadeira. Caramba! Uma britadeira, né? Quebrando o asfalto. E ela bota o carrinho do bebê, pensa esse bebê, ápice da angústia, aquele choro que não para, né? Um choro constante, desesperador. Você já ouviu o choro do bebê, já é desesperador. E essa mãe não consegue acalmar, não consegue, uma mãe desamparada, uma mãe sozinha, né? Ela não consegue dar conta de acalmar esse bebê e leva o bebê pra rua e bota do lado da britadeira, porque ela consegue não ouvir esse choro. É uma cena sem que palavras. Falta ar, né? Mas é uma dinâmica que acontece. E a omissão do vezes. pai, né? Como foi que interferiu aí nessa... Ela ficou, né? A mamãe também desamparada. Aí o Winnicott traz muito isso, né? Do hold materno, da mãe suficientemente boa, que consegue, enfim, né? Dar um contorno nesse bebê, se conectar com esse bebê, isso tá nas pequenas coisas, na hora que eu momento, que eu olho pro olho, né? Que eu tô ali inteira. E muitas mães não conseguem fazer isso, justamente porque às vezes não desejam, né? Não conseguem, não receberam isso. Aí, enfim, a subjetividade é infinita, mas isso tem uma marca na constituição desse bebê. Quais são os danos, Lari, que tem a falta de amor e de desejo do filho nas primeiras idades da vida? A psicanálise diz isso, né? A gente se faz e se torna a gente pelo olhar de outra gente, pelo olhar do outro. Isso é constitutivo, não tem outro jeito. Toda mãe e todo pai adota seu filho, mesmo que seja um filho biológico. É uma adoção. Eu posso ter um filho ali e nunca consegui adotar, né? Em termos psíquicos e subjetivos, me conectar, né? Olhar para ele, né? Me entregar, a tal ponto de ficar uma simbiose ali, porque nesse momento essa identificação é necessária para o bebê, né? Para esse amparo dele. Alguém olhar para mim e projeta em mim
um ser que vai além de um bolinho de carne. Sabe o que eu lembrei agora, Lari? Um texto que você escreveu. Se você não quer ter trabalho com filho, compre uma samambaia. Exato. Lá atrás, no contextual. Lembra? Dos primeiros textos, exatamente. Tá dentro dessa discussão, né? Assim, então, e aí, samambaias, rebornes? Isso. Naquele momento não precisa molhar, não precisa ter luz, não precisa, né? O bebê não precisa, enfim, não chora, não incomoda, enfim. É isso aí, né? É um pouco do que a gente vem pensando. Esse texto falava, se eu me lembro aqui, né? Falava sobre os pais não quererem ter nenhum trabalho com os filhos, achando que nasce pronto, assim, tipo, exigindo que aquela projeção e que tudo que ele idealizou já fosse acontecer sozinho, sem nenhuma participação, sem nenhuma intervenção dos pais. Lembrei do seu texto. Você lembrou daquele livro que você estava falando? Lembrei, veio aqui, eu falei que ia voltar. Longe da Árvore. Você já viu? É uma bíblia, né? Um livro grossão. Muito denso. Eu sei qual é. Mas é um livro que, assim, eu lia e eu chorava a cada página, assim, muito... Faça uma sinopse profundo. aí para deixar a dica. É um livro que ele, né, o escritor, ele é se intitula um sujeito, né, longe da árvore, ou seja, que não se encaixou nas projeções do pai, né? Ele tem, assim, um diagnóstico de TDAH, homossexual, enfim, né? Se eu me lembro, assim, tem algum diagnóstico que ele tem, né? E aí ele teve toda essa... Isso ele conta no primeiro capítulo, essa história dele, de como ele teve que, né, que se haver com esses desejos dos pais que ele não correspondeu, não preencheu. E em cada capítulo ele traz um diagnóstico, uma patologia, né? E aí vai discutindo isso, né? Como é que esse sujeito é um sujeito, apesar do diagnóstico, e como que são as relações que se construem a partir disso. Então, esse livro eu sempre trago porque é pensar um pouco nisso, assim, né? Do que a gente está falando aqui, de que os filhos precisam que os pais projetem sonhos e a gente se faz pelo olhar do outro, mas é importante que exista um espaço desse outro ser ele mesmo durante a vida, né? E muitas vezes os pais não permitem, né? Isso desconecta também, né? Porque eu queria um filho intelectual, né? E aí esse filho é super esportista, rock and roll, e eu não me afino, né? É muito distante de mim, não tenho conexão, não consigo, né, ter diálogo. Ou eu queria que meu filho curtisse futebol e fosse esportista, meu filho não curte, nunca foi pro estádio comigo, e eu não consigo me conectar. Então isso os filhos estão o tempo inteiro colocando pra gente. E a gente precisa amar esse filho, apesar das diferenças. Apesar, né, dele não se encaixar naquilo que eu sonhei, mas eu consegui olhar quem ele é. Exato, porque aí mexe com os valores, né? Não com escolhas, né? De assim, seguir uma profissão diferente, por exemplo. Nossa, isso é tão pequeno diante do que são valores. Se os valores estão íntegros, que você realmente deveria construir, você conseguiu. Você olha para trás e vê, pronto. Não é o que eu imaginei, porque faz parte da minha projeção, da minha fantasia, mas os valores estão garantidos ali. Eu acho que essa é a questão. Quando a gente consegue entregar para o mundo é porque a gente fez um trabalho bacana. Nossa! A gente foi desde de bebezinhos, reborn ou não, mas a gente foi até a vida adulta, né? Passamos todo o desenvolvimento humano aí, psíquico, de tudo que é maternidade, paternidade, família, escola, educação. E isso é um tema muito visceral, né? Que estamos todos imersos. Mesmo que não sejamos mães e pais, fomos filhos. Então, acaba tocando todo mundo. Acho que é isso. Um papo gostoso. Dá pra gente ficar aqui mais 2 horas. 2 horas conversando sobre isso. Brincando, né? Lari, queria agradecer sua participação riquíssima hoje aqui. E esse é o primeiro de muitos, tá? Você vai voltar. Não adianta fugir. Fugir, você não sabe que convite você está fazendo. Você só início e bater ponto aqui. Cuidado com o que se deseja, né? Cuidado com o que você diz e deseja. Primeiro que, assim, falar desse tema sempre é meu propósito de vida. Eu amo, né? Me atravessa. Eu digo que não é trabalho, né? Assim, eu trabalho com uma coisa que eu me realizo tanto que é prazer. O tempo inteiro, assim. E você trabalhar com uma coisa que você ama, acho que é uma dádiva, né?
Então é sábado, domingo, é feriado, vamos, porque eu amo fazer isso. Então, primeiro ponto, e fazer isso com você. Não tenho palavra, assim, estou com vocês qualquer momento, sempre juntas e topando tudo que você me propor. Eu que te agradeço, gatona. Obrigada. E o bom é que o cinema conecta com tudo, é transversal a tudo isso, né? O cinema contando histórias acaba tecendo nossas realidades, nosso contexto, e a gente consegue pensar em próximas já para trazer aqui novas discussões. Vou contar um né? segredo. Posso contar o segredo? A série Adolescência não estava ainda no boom e ela mandou uma mensagem de que você precisa assistir isso urgente, que eu quero discutir com você. Eu espero que eu tenha sido a primeira. Eu sei que você recebeu de um monte de gente, mas foi a primeira. Eu acho que eu vi no primeiro dia que saiu no Netflix, aí eu mandei correndo pra Larissa. E aí, era um domingo, assim, não sei, início de semana, e eu falei, eu preciso assistir, né? Eu tenho uma rotina que sai às 5h30 e volto 10 da noite, mas eu falei, vou assistir. Aí, para assistir o primeiro episódio, no meio da semana, esse horário, de 10 às 11h30, quando acabou, eu mandei pra ela a mensagem, o que é isso? Você quer me matar? Aquele primeiro episódio, eu tinha falta de ar ali, né? Aquela cena, a gente... Enfim, não dá pra discutir, né? Voltar a isso, mas assim... e aí foi vários papos depois, né? Cada episódio trouxe aí uma série de discussões muito potentes, muito ricas. E que aí surgiu essa ideia de a gente fazer isso aqui, de estar pensando nesses filmes, né? Nessas séries. E como a gente pode trazer... A arte tem isso, né? A arte representa, imita, salva a vida, né? E aí você aproveita hoje e assiste o filme Uma Família Normal. Um filme coreano. Vou assistir. Comecei. Que tem um plot twist no final, assim, de você... Já começa, né, arrebatando e no final... Aí você vai ver algumas questões de papéis, valores e estereótipos e preconceitos. E quando é com seu filho, como é que você lida. Então, é muito interessante. Deixo aí a dica. Assista. Vou assistir. E aí, quem sabe a gente não faz um próximo episódio. E tem um episódio aí, uma série que a gente tem que discutir muito, que é This Is Us. Que cada capítulo, cada episódio dá pra gente fazer. Eu já chorei lençóis assistindo This Is Us. Um novelão, mas lindo, lindo, lindo demais. Tem muita coisa. Você com essa potência aí do cinema e conhecedora a funda disso, a gente precisa fazer, né? É um serviço que a gente presta. Faremos. Às pessoas e poder compartilhar disso. Então é isso. Até a próxima. Até a próxima. Beijos. Obrigada. Tchau.